Olá pessoal, estou aqui com vocês novamente, pessoal aqui presente, pessoal de casa, professor Marquinhos, vamos trabalhar Biologia A. Ontem a gente trabalhou a parte de neurulação, né? Falamos da neurula e hoje então vamos, para terminar a parte de embriologia, vamos trabalhar os anexos embrionários, tá certo? Então, vamos adiante, só deixa eu pegar a canetinha aqui, sumiu a canetinha, pronto. Ó. O que são os anexos embrionários? Anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos. Folhetos germinativos ou folhetos embrionários são aqueles folhetos que nós vimos ontem na neurula, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme do embrião, né? Então, os anexos embrionários derivam dos folhetos germinativos, mas não fazem parte do corpo do embrião. Porque os folhetos germinativos vão formar as estruturas do embrião, né? Do feto que vai ali crescer, no caso do humano aqui, né? Agora, os anexos embrionários são estruturas derivadas dos folhetos, são fabricadas pelos folhetos, mas elas não fazem parte do corpo do embrião. Elas são formadas, elas auxiliam o desenvolvimento embrionário, e assim que o embrião é formado, né, o filhotinho está pronto, elas são descartadas, né, no momento do nascimento ali. Tá certo? Então, quais são os anexos embrionários que a gente vai ver? Vesícula vitelínica. Vesícula é bolsa, né? Bolsa vitelínica. Lembra do vitelo? Vitelo, reserva de energia. Então, a bolsa vitelínica armazena energia, tá? O amnion, ou bolsa d'água, tá? O corium, tá? O alantoide. E outros dois aqui, que são exclusividade de mamíferos, placenta e cordão umbilical. Então, esses são os anexos embrionários que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vesícula vitelínica, amnion, corium, alantoide, placenta e cordão umbilical, esses dois últimos, exclusividade de mamíferos, tá certo? Então, vamos lá. Então, vendo esse desenho aqui, ó, ele é um esqueminha, um desenho esquemático de um ovo de réptil ou de ave. Esta bolsinha marrom aqui representa o saco vitelínico ou vesícula vitelínica, onde eu tenho vitelo, reserva de energia, tá bem? Então, o primeiro anexo que a gente vai trabalhar é exatamente a vesícula vitelínica, que corresponde a uma estrutura em forma de saco, de bolsa, ligada à região ventral do embrião. Lembra? Ventre e dorso, né, gente? Então tá na região ventral, tá ligada à região ventral do embrião em desenvolvimento, tá? A principal função é armazenar reservas nutritivas, tá certo? Então ela armazena reserva nutritiva, vitelo, lécito. Lembra que eu falei que o vitelo ele pode ser lipídio, pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser uma mistura, né? Mas é reserva de energia. É o que o embrião tem disponível para usar como energia, tá? Beleza. Nos peixes, nas aves e nos répteis, essa vesícula é bem desenvolvida. Lembra do ovo megalécito com muito vitelo? Não é o ovo presente nos peixes, aves e répteis? Está aqui, ó. Então, a vesícula é bem desenvolvida porque tem muito vitelo armazenado ali dentro. Então, tem uma bolsa, uma vesícula bem grande. Nos anfíbios, é o ovo mediolesto, merolesto, mesolesto, com quantidade média de vitelo. No caso dos anfíbios, vocês lembram que a clivagem, o ovo, era uma clivagem holoblástica desigual. O ovo inteiro clivava, mas em micrômeros em cima e macrômeros embaixo. Então, esses macrômeros embaixo, essa dificuldade na divisão dos macrômeros se dava pelo maior acúmulo de vitelo ali na parte de baixo. Então, aqui a gente não tem um saco vitelínico bem desenvolvido. O vitelo está meio espalhado ali pelo macrômero. Tá certo? Beleza? Já no nosso caso, nós mamíferos, tá? Nós temos um vitelo, né, um saco vitelínico, uma vesícula vitelínica reduzida. Porque a gente só precisa de pouquinho vitelo até formar placenta e cordão umbilical. Então, na gente é reduzido. Tá bem? Então, essa é a vesícula vitelínica. Outro anexo embrionário, o amnion. Tá? É uma fina membrana que delimita uma bolsa repleta de um líquido. Esse líquido, é o líquido amniótico, tem por funções, principalmente, evitar o ressecamento e proteger contra choques mecânicos. Na aula de ontem, eu terminei a aula mostrando para vocês um ultrassom. Vocês lembram? E eu falei, galera, a gente não está dentro da placenta, a gente está dentro do amnion, da bolsa amniótica, né? Então, quem é que tem amnion? Pessoal, o amnion aparece em répteis, aves e mamíferos. Tá? Anfíbio e peixe não tem amnion. Sabe por quê? Olha só. O amnion ele serve primeiro para evitar ressecamento.
O embrião, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o embrião, tá? O desenho aqui está errado, tá? Ele está circulando, não é o âmnion, ele está circulando o alantoide, tá? O âmnion é isso aqui, tá, gente? Teve um erro aqui, hora de botar o desenho, botei o desenho errado, tá? Então, ó, o âmnion é esta região aqui, vocês estão vendo? Ó? Isso aqui, que tem um líquidozinho azul dentro. E o embrião é isso aqui, ó. Isso aqui é o embrião, certo? Isso aqui que vai virar um novo indivíduo. E isso aqui, onde tem um líquido azul, é o âmnion, a bolsa amniótica. Tá bem? Olha só. O âmnion aparece em répteis, aves e mamíferos. E ele está aqui primeiro, tá? Para evitar ressecamento. Galera, o ovo de répteis e aves tem casca. Pela casca, né? A casca serve para dificultar a saída de vapor de água, para dificultar, né, o ressecamento do ovo. Só que passa vapor de água por ali. Diminui bastante, a presença da casca diminui bastante, né, a perda de água pelo ovo. Mas ainda passa vapor de água, gases passam pela casca. Certo? Então o âmnion é uma barreira a mais para evitar esse ressecamento, para que o embrião aqui não resseque. Tá? Só que na gente, em nós humanos, essa função de evitar o ressecamento do embrião, ela não é tão importante assim. Porque a gente está dentro do corpo da mãe, não vai ressecar ali dentro. Né? Nos humanos, existe uma função maior, né, do âmnion de proteger contra choques mecânicos. A gente está dentro de uma bolsa cheia de um líquido amniótico, né? E esse líquido amortece possíveis pancadas ali, choques mecânicos. Beleza? Então são as duas funções do âmnion. Por que em peixes e em anfíbios não tem? O ovo desses dois animais são colocados dentro da água, não tem como ressecar, e os choques mecânicos ali, né, são bem, o impacto é bem menor. Tá bom? Beleza? Então esse é o âmnion. Tá tranquilo, galera? Continuando então, tá? Um outro anexo embrionário é o córion. Agora o círculo vermelho está direitinho. Ó. O córion, ele é o anexo embrionário que ele envolve os outros anexos. Ele está circulado aqui em vermelho, ele envolve os outros anexos. Tá? O desenho está meio ruim, né? Mas ele envolve os outros anexos. Tá certo? Cara, o córion não é a casca, tá, galera? Não é a casca. A casca do ovo é outra história. É aquela películazinha que fica grudada na casca. Quando tu cozinha um ovo, vai descascar ele, fica uma películazinha grudada na casca, quebra um ovo para fritar, fazer um bolo e tal. Você tem, então, aquela película grudada na casca, aquilo é o córion. O córion, ele é uma membrana, ele é membranoso, então ele tem uma primeira função de diminuir mais ainda a perda de água. Certo? Só que ele tem uma outra função mais importante. Olha só. Existe um metabolismo no embrião em formação aqui dentro da casca do ovo. Pensa num ovo de réptil, de ave, com o embriãozinho desenvolvendo lá dentro, fora do corpo da mãe. Existe um metabolismo. Para esse metabolismo acontecer, o embrião precisa de oxigênio e precisa liberar gás carbônico. Com a gente, isso é feito através do cordão umbilical e placenta. Ele não tem. Então, precisa entrar pela casca do ovo e passar pelo córion, oxigênio. E precisa sair dali, gás carbônico. Então existe uma região do ovo que gruda, ó, o córion. O córion é um anexo que envolve todos os outros. Ele é mais externo. E esse aqui em verde chama-se alantoide. A gente vai falar do alantoide já já. Mas o alantoide tem uma região do ovo que o alantoide fica encostadinho no córion. A gente chama essa região de alantocórion. Alantoide mais córion. É por essa regiãozinha que entra o oxigênio pelo córion, passa para o alantoide, e o alantoide passa para o embrião. Aí o gás carbônico, que é produto, né, que é resto do metabolismo do embrião, vem pelo alantoide para o córion e vai ser jogado para fora do ovo. Entenderam? Então o córion ele tem uma função importante nos ovos de répteis e aves, né, para quê? Para trocas gasosas. Né? O córion, aonde ele está encostado no alantoide, é ali nessa região que ocorre a entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, trocas gasosas. Fechou? Gente, olha só. Nos mamíferos, a gente não precisa dessa função específica do córion, porque a gente tem a placenta e cordão umbilical para fazer isso. O que o córion faz nos mamíferos, então? Ele une-se à parede uterina, revestimento interno do útero, o endométrio, né? Aquele que descama lá, que renova na menstruação. Então ele se une a um pedacinho do endométrio para formar a placenta. O córion, no nosso caso, participa da formação da placenta. Beleza? Então vamos lá. Esse é o córion, um outro anexo embrionário. Tá? Vamos falar agora então
do alantoide, que é o meu anexo embrionário preferido, é o que eu mais gosto. Tá? Olha só, o alantoide é uma membrana ligada à parte posterior do intestino do embrião. Tá na parte final do intestino do embrião, certo? Ele é esse saquinho verde aqui, ó. Ele também é uma membrana em forma de saco. Esse saquinho verde ali, o alantoide. Tá? O alantoide, né, uma função dele, vocês já viram. Porque ele se une ao córion para fazer as trocas gasosas. Beleza, essa é a primeira função, trocas gasosas. Outra função, armazenamento de excretas. Gente, olha só. O metabolismo do embrião em formação aqui, ele libera excretas. Tá? Os nossos excretas do metabolismo, não pensem em fezes. Fezes é resto do sistema digestório. Os excretas são produtos do metabolismo, das reações, subprodutos, né? Das reações químicas. E que o meu corpo não quer, porque se ficar acumulado faz mal. É ureia, no nosso caso, né? Mamífero, principalmente ureia, amônia e ácido úrico também. Então esses excretas são subprodutos do metabolismo, vão para a corrente sanguínea, no nosso caso, e vão ser filtrados pelos rins, diluídos em água, eliminados. Beleza? Muito bem. No caso de uma gestação em mamífero, onde a gente tem a placenta e o cordão umbilical fazendo a comunicação com a mãe, tá? A mãe com o feto. Então a gente passa via placenta, cordão umbilical do feto para a mãe, os excretas. A gente não passa sangue do feto para a mãe, tá? Passa os excretas. Então passam os excretas do feto para a mãe. Esses excretas vão para a corrente sanguínea da mãe e o rim da mãe é que filtra. Já viram que mulher grávida, né, gestante, faz muito mais xixi, né, urina muito mais? Ah, é porque o bebê pressiona a bexiga e tal. Bom, isso é numa fase mais, né, do meio da gravidez para frente. Porque no começo não tem, né, o bebê não é tão grande assim. E ela já faz mais xixi. Por quê? Porque ela está filtrando, além dos excretas do metabolismo dela, os excretas do metabolismo do embrião em formação. Tá certo? E toma mais água. Exatamente. Tem que tomar mais água. Tá? Ficou claro isso? Beleza. Então, a gente não tem esse problema do alantoide porque a gente passa os excretas para a mãe. A mãe que se vire. Né? Agora, um bebê, um embrião, né, de ave ou de réptil, uma tartaruguinha, um jacarezinho, uma galinha, não tem essa opção. Está crescendo aqui e os excretas estão sendo formados aqui no embrião. E se eles ficarem aqui acumulados, eles vão atrapalhar o desenvolvimento embrionário. Eles não podem ficar acumulados ali. Então, para que isso não aconteça, os excretas são jogados para o alantoide. E o alantoide, então, fica armazenando, né, isolando esses excretas para eles não atrapalharem o crescimento embrionário. Certo? Então, o alantoide tem a função de armazenar excretas. Pô, Marquinhos, aí quando o filhotinho nasce ali, sai do ovo, cara, tranquilo. Ele sai do ovo, o alantoide fica ali, aquilo vai se decompor e pronto. Não tem problema. Sabe que quando tu quebra um ovo, aí na clara tem às vezes um negocinho mais branquinho assim? Aquilo é alantoide, tá? Aquilo é alantoide. Certo? Não, não faz mal. A quantidade de excretas que tem ali não tem problema nenhum. Tá bom? Aquilo é alantoide. Belezinha então. Então a segunda função do alantoide, ó, é armazenamento de excretas. Trocas gasosas junto com o córeo e armazenamento de excretas. Terceira função. Essa eu acho a mais legal, cara. Tinha uma professora de faculdade que sempre dizia o seguinte pra gente. Na faculdade ela sempre dizia, toda aula dizia o seguinte: a natureza é sábia e bela. Ela sempre falava isso. E aqui, né, eu vejo como um exemplo. Olha só. Você tem a casca do ovo de réptil, de ave, com cálcio. Certo? Já rígido. Cara, não é muito fácil quebrar um ovo. Né? Não é uma coisa tão simples assim. Claro, nós somos um animal, né? Humanos, somos animais com um porte relativamente grande. Agora tu pega um animal menorzinho, cara. Como é que um pintinho vai estar aqui dentro, vai ter força para quebrar um ovo, cara? Ah? O que acontece? Durante todo o desenvolvimento embrionário, o alantoide, ele absorve sais de cálcio da casca. Ele vai deixando a casca mais molinha. Para que quando o embrião estiver pronto, virou um pintinho, um jacarezinho, tartaruguinha, ele tenha força para quebrar o ovo, que é mais fininho, porque o alantoide ficou tirando os sais de cálcio daqui. Tá? E o mais bacana é que o cálcio que o alantoide absorveu da casca, ele usa para formar o esqueleto do animal que vai nascer. Quase choro de emoção contando isso. E vocês estão com essas caras de picolé de chuchu aí, você em casa também, né? Então olha só, você aproveita o cálcio
tá? Aproveita o cálcio para formar o esqueleto do animal. Pode falar, companheiro. A pergunta é, se o ovo que a gente come tem mais cálcio na casca? Um ovo que tem um pintinho ali dentro, exatamente, com certeza, tem mais cálcio. Ah, tem até, se vende aí farinha de ovo, né? Farinha de casca de ovo. O que se faz? Os caras torram a casca do ovo, moem aquilo e é rico em cálcio. Tá? Então, tem mais cálcio, com certeza, num ovo que a gente come, assim, a gente compra, que não tem o pintinho lá dentro, do que um ovo que está com o pintinho quase nascendo. E pelo alantoide, a transferência se dá pelo alantoide, tá? Tem um outro detalhe, tá, gente? Aves e répteis têm um dentinho, tá? Aves, isso é isso que vocês ouviram. A ave tem um dentinho, quando nasce, ela tem um dentinho que chama dente do ovo. Porque além da casca do ovo ficar mais molinha, ela tem o nascimento, o surgimento de um dentinho no bico, ali na ponta, para romper a casquinha. E depois esse dentinho cai. Beleza? Louco, né? Beleza? Muito bem. Cara, as aves derivaram dos répteis, tá? Elas têm o gene para formação de dentes, só que esse gene não é expressado, não é ativado. Pode perguntar. Se o córium também absorve o cálcio. Na verdade, não. Ele é só uma barreira, ele está aqui. Mas a absorção é feita pelo alantoide. O córium tem que passar pelo... Aliás, o cálcio tem que passar pelo córium, não tem jeito. Mas quem faz a absorção, quem está fazendo o trabalho é o alantoide, tá? Fechou, gente? Tranquilinho? Então tá. Olha só. Nos mamíferos, ele é reduzido e ajuda a formar o cordão umbilical. Tá bom? Galera, então aqui está o alantoide. A gente vai passar agora para os anexos exclusivos de mamíferos. Placenta e cordão umbilical. Tá? Mas antes disso, eu só quero comentar com vocês uma coisinha que eu esqueci de comentar do amnion. Tá? O amnion, aquele que faz o quê? Evita o ressecamento e protege contra choques mecânicos. Lembra aquela bolsa que a gente está dentro? Cara, o amnion ele foi um ponto muito importante evolutivamente falando. Você teve uma transição, né, de peixes para anfíbios, de anfíbios para répteis. Répteis derivaram em aves e mamíferos, tá certo? Tanto aves quanto mamíferos vieram de répteis, tá? Bom, os répteis são os caras que conquistaram totalmente o ambiente terrestre. Os répteis têm uma independência total de água no ambiente. Eles dependem de água para fisiologia, mas eles não dependem mais de água para o ambiente, tá? No ambiente. Coisa que peixe precisava para tudo, até para respirar. Ele respira tirando oxigênio dissolvido na água. Anfíbio precisava pelo menos para reprodução, cara. E nos primeiros estágios de vida, estágio larval. Então o anfíbio, a fecundação é externa. Tá? Sapo não tem pinto. Ele tem que colocar, a fêmea joga o óvulo na água e o macho joga o esperma na água. Então ele depende da água para fecundação. Tá? E o ovo não tem casca. Certo? A independência total de água no ambiente se deu com os répteis. Por 3 fatores principais. Vamos botar 4, vai. 4 fatores principais. Ovo com casca, certo? Fecundação interna, tá? A presença do amnion e a pele com cobertura de queratina. A epiderme com queratina. Então são os 4 fatores que possibilitaram, os 4 principais fatores que possibilitaram uma conquista total dos répteis do ambiente, pelo ambiente, no ambiente terrestre. Tá? Os répteis conquistaram totalmente o ambiente terrestre por esses 4 fatores principais. Ovo com casca, fecundação interna, a presença do amnion no ovo e a pele com queratina. Tá bom? Belezinha? Então tá. Vamos falar então da placenta. A placenta é uma estrutura vascularizada de mamíferos que se forma do alantocórium, córium e alantoide, e mais um pedacinho do endométrio materno. Aí sabe o que acontece, gente? Ó? Muitos autores não consideram a placenta como um anexo embrionário. Por quê? Porque não é exclusivamente do embrião. Ela é o único anexo que tem uma parte que veio do embrião, córium e alantoide, e uma parte que veio da mãe, endométrio, a camada que reveste internamente o útero. A função dela não muda por isso. Tá? E a maioria dos autores considera como anexo embrionário. Beleza. Mas só estou falando, né, principalmente o pessoal de casa e de outros estados, o que acontece? Lá pode aparecer, a placenta é um anexo misto. Por que misto? Porque ela tem uma parte embrionária, alantoide córium, e uma parte materna, um pedacinho do endométrio que reveste o útero. Tá certo? Muito bem. O que a placenta faz? Primeiro, ela permite a troca de substâncias entre a mãe
e o feto. Da mãe para o feto, pela placenta, via cordão umbilical, a gente se comunica com a mãe pelo cordão umbilical que está ligado na placenta, que está ali no útero da mãe. Tá? Então, a mãe passa placenta, cordão umbilical, para o feto, oxigênio e nutrientes. Do feto vem para a mãe, gás carbônico e excretas. Tá certo? Então, a primeira função da placenta é a troca de substâncias entre a mãe e o feto. Segunda função. Pessoal, quando a mulher tem uma fecundação, quando ela tem a fecundação dentro da tuba uterina, e então ela vai ter o desenvolvimento de um embrião no útero, uma série de hormônios são produzidos para manter o embrião no útero, para fazer a manutenção do embrião. Tá? Principalmente um hormônio chamado progesterona. Nos primeiros meses de gravidez, a placenta também produz hormônios. Junto com o ovário, ela atua na produção de certos hormônios para fazer a manutenção da gravidez. Então, a primeira função da placenta é permitir troca de substâncias entre a mãe e o feto, comunicação entre a mãe e o feto. Segunda função, produção de hormônios nos primeiros 3, 4 meses de gravidez. Tá bem? Terceira função, a placenta é uma barreira imunológica. Primeiro, gente, não tem mistura de sangue, tá? A não ser que tenha um rompimento placentário, alguma coisa assim, gravidez normal, não tem mistura de sangue da mãe com o bebê. Passam nutrientes, oxigênio, mas o sangue não se mistura. Tá bem? Ah, e HIV, Marquinhos? Galera, o HIV ele é passado na hora do parto. Tá? Pode, uma mãe HIV positiva, ela pode, hoje em mais de 80% dos casos, tem um parto especial, a mãe faz um tratamento durante a gestação com um retroviral, né? E se tem um parto especial, com muito mais cuidado, onde a mãe tem o filho sem HIV. Né? E isso, o problema é que assim, tem o parto, aí tem que esperar 2 anos para ter a confirmação real mesmo, porque a criança pode nascer sem HIV, depois positivar, o exame mudar, e o contrário também pode acontecer. Mas a contaminação se dá na hora do parto ou no aleitamento materno. Uma mãe com HIV positivo não pode amamentar o seu filho. Tá? Beleza? Pessoal, olha só. Então, a terceira função, a barreira imunológica. Algumas doenças que a mãe eventualmente tenha, tá? Ela não passa para o filho porque o agente causador da doença não consegue atravessar a placenta. É uma barreira imunológica. Algumas passam, mas a maioria não. Entenderam? Tá? Então, a terceira função é a barreira imunológica. Quarta função, passagem de anticorpos. Nós já nascemos imunes a algumas doenças porque a mãe tem os anticorpos e eles atravessaram a placenta e chegaram pra gente. Então, a gente já tem esse anticorpo também. Não são todos os anticorpos que atravessam a placenta, mas alguns sim. Tá? Então, troca de substâncias entre a mãe e o feto, produção de hormônios nos primeiros meses de gravidez, barreira imunológica para evitar a contaminação, né, de algumas doenças e passagem de anticorpos. A gente chama isso de imunidade, né, passiva. Você recebeu a imunidade da mãe. Tu não produziu anticorpo. Foi a mãe que produziu e passou para ti. Tem uma outra forma de imunidade passiva que é pelo aleitamento materno. Daí a importância do aleitamento, gente. Ali tem o desenvolvimento de muita imunidade porque a mãe passa anticorpos pelo leite materno. Então, a primeira linha imunitária a gente recebe pela placenta, a segunda vem no aleitamento. A terceira tu tem que criar. E assim, ó, tu cria anticorpo tendo contato com a agente causador hoje em dia. A catapora, o problema é assim, ó. A catapora especificamente, uma criança sente menos os sintomas do que um adulto. Então, é melhor pegar quando criança. Né? Vocês acreditam? Né? Não. Agora, o que acontece é assim, ó. Hoje a gente está numa fase, uma geração de superproteção dos filhos em todos os sentidos. Inclusive na parte de cuidado, então é muito exagero, sabe? Tu vê as mães hoje em dia, assim, a criança não pode andar descalço, não pode chegar perto do cachorro, não pode, né? Aí não cria anticorpos, cara. Né? A criança tem que ter contato com sujeira. Eu não estou dizendo que é para levar o moleque para brincar na Concap ali, não é isso, né? Mas a criança tem que ter contato com sujeira, senão não cria anticorpos, tá? Beleza? Aqui tá uma placenta, ó, que bonitinha, né? Ó, galera. Onde é que ocorre placenta? Nos mamíferos eutérios, tá? Eutérios são mamíferos placentários, é o nosso caso. Nos mamíferos metatérios são os marsupiais, a placenta é rudimentar, ela não é bem formada, tá? E tem os mamíferos prototérios, é o ornitorrinco, aquele mamífero que bota ovo, tá bom? Para terminar aqui, o último anexo, o cordão umbilical. Também uma exclusividade de mamíferos, tá? É o elemento de ligação entre o feto e a placenta que está grudada no útero da mãe, certo? Galera, prestem atenção aqui, ó. Ele apresenta 2 artérias e uma única veia, tá?
Estruturas que garantem a nutrição e a respiração do embrião. Pessoal, olha só. É formada a partir do alantoide de um pedacinho da vesícula vitelínica. Gente, isso é importante. O cordão umbilical ele tem duas artérias e uma veia. Vocês sabem que sangue arterial circula em artérias. Sangue venoso, que é rico em gás carbônico, circula em veias. Esse é o padrão, tá? Mas nós temos exceções. Por que existem exceções? Pessoal, a definição de veia e artéria não é o que carrega sangue venoso ou o que carrega sangue arterial. Não é essa. A definição é a seguinte. Artéria é o que sai de uma estrutura. Veia é o que entra em uma estrutura. Essa é a definição, tá? A estrutura geralmente em questão é o coração. Então a artéria sai do coração, carregando sangue arterial, leva para o corpo. A veia entra no coração, vindo do corpo, carregando sangue venoso. Mas tem a pequena circulação, que é coração-pulmão, lembra? Aí a artéria, tá? Ela sai do coração, indo para o pulmão, e ela tem sangue venoso, uma exceção. E a veia pulmonar sai do pulmão, entra no coração com sangue arterial. É uma exceção. Então as pulmonares são exceções. E aqui, a estrutura em questão é o bebê. Logo, veia é o que entra no bebê e artéria é o que sai do bebê, do feto. Então, por uma veia, vem da mãe para o feto, por uma veia, vem da mãe para o feto, o sangue arterial. E por duas artérias, vem do feto para a mãe, o sangue venoso. Fechou? Tá aqui o cordão umbilical. Hoje me perguntaram para que serve o umbigo. Né? Nada. Vou botar um piercing, né? É. Mas é que assim, ó, não é para que ele serve. Ele tá aqui porque ele era a comunicação da placenta, né? Com o bebê pelo cordão umbilical aqui. Ele ficava preso ali, tá bom? Gente, obrigado pela atenção mais uma vez. Pessoal de casa, um abraço a todos. Até semana que vem.